Bom dia e bem-vindos neste segundo webinar da Laumas em idioma português. Eu me chamo Cristiano Campanini e trabalho no departamento da vendas da Laumas desde o 2015. Tenho comigo um colega do nosso departamento de investigação e desenvolvimento, o engenheiro Davide Vescovi, que nos ajudará na parte das perguntas e respostas para responder também às suas dúvidas mais técnicas. Hoje veremos uma rápida apresentação da nossa linha de transmissores para que possam formar uma ideia sobre as características gerais das diferentes famílias. A apresentação de hoje consiste em algumas informações gerais sobre as três gamas principais de transmissores Laumas, que são os transmissores tradicionais ou monocanal, o LCD e os transmissores multicanal, o CLV4, TLM8 e CLM8. Depois veremos uns vídeos com algumas demonstrações práticas de configuração e utilização dos instrumentos. Falamos sempre dos instrumentos multicanal. E no final teremos também uma introdução ao novo software de gestão dos instrumentos, o Instrument Manager. Queria que seja bem claro que hoje estamos vendo uma apresentação dos transmissores de pesagem, mas que na produção Laumas, a produção Laumas é muito vária, inclui também displays e, sobretudo, indicadores de vários tipos e para diferentes aplicações. No webinar geral sobre a apresentação da empresa, do qual já falei, vimos um pouco de informações sobre os indicadores Laumas também. Então, aconselho de vê-lo se não assistiram ou de dar uma olhada no nosso site. Mas falando sobre a gama de transmissores e, em particular, os transmissores tradicionais, estes instrumentos conectam e transmitem o sinal, os dados, entre as células de carga e um instrumento de elaboração, que seja um indicador ou um PLC ou um PC. Todos os nossos transmissores têm um pequeno display para leitura, podem ter um teclado para facilitar a calibração e a maioria dos modelos dos nossos transmissores tradicionais tem a possibilidade de incluir um fieldbus para comunicação com um PC ou qualquer PLC. O mesmo acontece com os transmissores multicanal. A diferença principal é sobre as maiores funções que este grupo de transmissores presta e que vou descrever mais tarde. Por último, mas igualmente importante, vem o LCD, que tem a função de digitalizar o sinal e que também veremos em detalhe mais tarde. Os principais não são os únicos transmissores monocanal ou tradicionais, são o TLB, que é apropriado para a montagem em trilho DIN, bem compacto e com botões para uma configuração mais fácil. O TLB vem sempre com saída série RS 485 e a pedido com uma porta série analógica ou qualquer fieldbus. Quando veremos os transmissores multicanal, veremos também que ela gere a maioria dos fieldbus existentes no mercado. O TLS é um transmissor sempre para montagem em trilho ou numa caixa de proteção IP67 e com botões para configuração como o TLB.
O TLS vem com uma saída RS485 e opcional com porta série analógica. O TLU é o terceiro transmissor com função de, principalmente com função de limitação de carga para sistemas de elevação, como gruas, pontes rolantes, etc. E que, como os outros, tem um pequeno teclado para a configuração mais fácil e também saídas RS485, RS232 e, opcionalmente, saída analógica. Existe também uma versão em caixa de proteção IP67. Por último, temos o TLE, que, ao contrário dos outros que visualizam o valor de peso, mostra o valor em milivolt das células de carga ou o valor de saída analógica em volt ou miliampere. Um outro tipo de instrumento Laumas muito recente é o digitalizador LCD. A função pode parecer aquela de um outro transmissor, mas na verdade se revela particularmente útil graças a várias características específicas deste produto. Graças às várias versões disponíveis, é possível obter com 14 diferentes fibras para permitir a comunicação com qualquer PLC. Este fator, em conjunto com a possibilidade de montagem integral ao corpo da célula de carga, o torna ideal para aplicações IoT e de indústria 4.0. A caixa de proteção IP67 é em aço inoxidável ISE 316 e permite justamente de instalar o LCD em qualquer lugar onde também ficaria a célula de carga. Claramente é indicado, mas não exclusivo, para sistemas onde tem só uma célula de carga que tem que comunicar com um PLC. A interface da comunicação de LED de status permite obter imediatamente informações sobre o estado da comunicação do instrumento. E ainda, muito importante, o LCD vem com um software, LCD Manager, que permite efetuar a configuração e o gerenciamento remoto, cópias de segurança, restabelecimento de parâmetros e configurações e atualização do instrumento diretamente pelo computador. No nosso site, canal YouTube, é possível ver um vídeo que explica no detalhe as características do LCD e também um tutorial técnico sobre como efetuar a conexão com a célula. Os links estão aqui nessa slide, mas como receberão depois, terão depois a possibilidade de descargar, de baixar as slides do site, será possível encontrar de novo o link. Esse do LCD é um dos produtos que nos permite diferenciar da maioria dos outros fabricantes e é também o único atualmente disponível da nossa gama com protocolo IO-Link. Agora vamos começar a falar dos transmissores multicanal. O primeiro é o TLB4, que é a versão mais evoluída do TLB e que é possível instalar sempre no trilho DIN ou também com montagem no painel frontal. Este transmissor tem 4 canais independentes em entrada e, como padrão, duas entradas lógicas e 3 saídas de relé livremente configuráveis. Todas as versões têm uma porta RS485 e, a pedido, podem ter saída analógica ou qualquer um dos feedbacks da slide.
Profinet, Ethernet, IP, Ethernet, TCP/IP, Modbus, etc. Assim, a conexão com qualquer PC ou PLC é assegurada. E graças a isso, o TLB4 é um instrumento muito versátil na área da automação para pesagem e medição de forças. Mas falamos agora das funções que tornam o TLB4, como todos os transmissores multicanal, diferente do TLB e dos outros transmissores tradicionais. Em primeiro lugar, num instrumento multicanal, cada canal é convertido num sinal digital separadamente dos outros canais pelo microcontrolador. O peso total é calculado depois pelo firmware do instrumento. Isso permite ter mais dados disponíveis em comparação com um sistema tradicional de células analógicas e permite também controlar o correto funcionamento de cada canal, então de cada célula, que é o que chamamos função de diagnóstico. Se tem um erro, é imediatamente identificável o canal de onde provém, sem precisar de testar todas as células. É também possível controlar a distribuição do peso entre os diferentes canais pelo display, lendo os dados em sinal de millivolt ou em percentagem. Além disso, outra função muito importante é a equalização digital, assim que não seja necessário efetuar mais voltas em torno da balança, como não precisar de caixa de junção. Estas funções serão mostradas depois nos vídeos tutoriais. Agora vamos conhecer o TLM8, outro transmissor da gama multicanal. Este modelo gera até 8 canais independentes e vem sempre com saída RS485 e também analógica. Os feedbacks disponíveis são os mesmos do TLB4, quase todos os presentes no mercado, e sempre a pedido do cliente. Isso naturalmente permite utilizar o TLM8 em muitas e várias aplicações que envolvam um PLC e um HMI, que seria uma interação humano-computador, como, por exemplo, máquinas de enchimento, sistemas de descarga, controladores de peso, equipamentos de elevação, máquinas, testes, etc. O TLM8 existe em duas versões, a segunda do tipo da instalação para trilho DIN, num painel de controle normalmente, ou com uma proteção externa, que pode ser de tipo de plástica, com grau de proteção IP67, ou de tipo de aço inoxidável, AESI 304, com um grau de proteção IP68. Em ambas versões, existe um teclado externo que reproduz aquele do instrumento. Naturalmente, o TLM8 tem todas as funções típicas do transmissor multicanal que já descrevi para o TLB4. O que faz dele tão útil e versátil é que é o ideal para instalações no terreno, na planta direta, graças à caixa de proteção, assim que não seja necessário instalar uma caixa de junção, e também muito útil também quando tem uma grande distância entre a balança e o PLC, dado que o sinal digital não sofre de problemas, ao contrário dos sinais do sinal que sai das células de carga. O terceiro e último instrumento da gama multicanal é o CLM8. Esse transmissor é o que chamamos caixa de junção inteligente. Foi concebido para trabalhar em conexão com nossos indicadores de série W e assegura todas as vantagens do TLB4 e do TLM8. E, além disso, oferece também
proteção contra descargas elétricas. Possui um pequeno display gráfico e duas portas sérias, RS232 e 485. A pedido é também disponível com uma versão Ethernet TCP/IP. A segunda do tipo de instalação e montagem que precisamos efetuar, temos diferentes versões disponíveis, só como plata eletrônica, ou para montagem em trilho DIN, ou em diferentes tipos de caixas plástica ou aço inoxidável também. A utilização típica do CLM8 é nas pontes básculas, em conjunto com um dos nossos indicadores para este tipo de aplicação, que são os modelos BGE, BL e BR da série W, ou conectadas diretamente com um PC com seu software. De fato, todos os instrumentos multicanal, o TLB4 e o TLM8 também, podem ser conectados com um indicador série W e transferir o controle das funções típicas, diagnóstico, equalização digital e as outras, ao indicador. Como se nesse sistema as células de carga estivessem conectadas diretamente ao computador, ao indicador, desculpem. Mas no final podemos utilizar o CLM8 em qualquer aplicação que inclua mais de uma célula de carga, substituindo a caixa de junção tradicional. Falando sobre as certificações, todos os nossos transmissores multicanal receberam a certificação OIML RR76 e são também componentes reconhecidos UL para padrão de Estados Unidos e Canadá. E essa é uma certificação a pedido. O NMI Trade Approval para padrão da Austrália para utilização legal é disponível também a pedido para o TLB4. Agora vamos ver alguns vídeos gravados anteriormente sobre a instalação e utilização de um transmissor multicanal. A voz que vão escutar é em inglês, mas todo está legendado em português. Começamos com a cablagem. Hello, I will now give you some hints about how to wire a Laumas multi-channel transmitter. Because we know it can sometimes be a little bit tricky because we have a lot of wires and you have some terminals to share. Here we have a TLM8. You can connect up to 8 load cells, but in this example we have 6 of them. There are of course a SIG- SIG+ pair for each load cell, 4 in the top row and 4 in the bottom row. The terminal positions are the same in the 2 rows. For example, terminal 1 is SIG- for load cell 1. Terminal 14 is SIG- for load cell 5. Then we have an excitation pair, excitation minus, excitation plus, every 2 load cells. So 2 adjacent load cells have to share the supply wires and you need to put 2 wires in each terminal. Here, as you can see, we have 2 excitation minus wires, 2 black wires, going to terminal 3, and 2 excitation plus wires, red wires, going to terminal 4. Then we have the reference signals. There is only one ref minus terminal and one ref plus terminal. So for 6-wire load cells, you basically have 2 choices. The first solution is using an external auxiliary terminal
to parallel all the ref plus and all the ref minus, and then connect it to the ref plus and ref minus terminals of the device. This basically makes an average of all the ref signals. Alternately, we have a second solution. You may connect only one ref plus and one ref minus, coming from a load cell at an average distance from the device. If you have a significant difference in the cable length among the load cells, don't pick the longest, don't pick the shortest, pick one in the middle. This is again similar to making an average. Please remember to insulate the unused ref signals. For 4-wire load cells, just short the ref minus terminal to one of the excitation minus terminals, and the ref plus to one of the excitation plus terminal. In this example, I've got 6-wire load cells, and I have implemented the second solution. Only these load cells give the reference. The brown wire is the ref minus and goes to terminal 7. The blue wire is the ref plus and goes to terminal 20. And I insulated all the remaining ref signals. Agora veremos o vídeo da calibração. Neste caso, o processo é aplicável a qualquer instrumento da Laumas, não só aos transmissores multicanal. Hello, I will now show you how to calibrate a Laumas device. In this example, we will use a TLM8, a multi-channel transmitter, but what I'm going to say can be applied to any other Laumas device. We will first start with what we call theoretical calibration, which is basically entering into the device nominal values for load cells and system. Before we start, a quick technical note about the word calibration. We use it for traditional reasons, even if it is not very suitable, because it has a well-defined metrological meaning, which is related to measurements and not to changing devices parameters. The right word here would be adjustment. Okay. Entering the menu with Enter plus ESC, we get Calib. Enter, and we see FSTO, which is the total capacity of the system. If you have more than one load cell, you have to put here the sum of the capacities of the load cells. In this case, we have a total capacity of 80 kilograms, so I will type here 80. The next parameter is sensib, which stands for the load cell's sensitivity. Here we have different cases. If you know the measured real load cell sensitivity, you can put it here. If you have more than one load cell, type here the average of the sensitivities. In many Laumas load cells, you have a label with the measured sensitivity, and you may also find it on the test certificate coming with every cell. If you don't know the measured sensitivity, type here the nominal value, or the average of the nominal values if you have more than one load cell. In this case, I don't know the measured sensitivities, but I know that all the load cells are 2 millivolt over volt ones, so I will leave here 2, the default value. Next is DVIS, which is the system's resolution, the minimum weight variation you want to appreciate. The device automatically proposes a value which gives you around 10,000 total divisions. We will keep it. Okay, now the theoretical calibration is over, and we start what we call the real calibration, that involves having sample masses and operate on the real load receptor. If you have a multi-channel device and you want to do a digital equalization, this is the moment to do it, before the real calibration. There is a dedicated video about equalization. Let's start the real calibration. The first thing to do is to perform a zero. So unload the platform and press enter.
you will see the weight value sensed by the device. Press enter again and you will get 0. Enter again to go on. Now you see IMP0, which is a very special menu, and I will not talk about it today because you normally do not have to use it. The next important menu is weight. This is the weight correction menu. In some cases you could avoid it, but the accuracy you will get will be quite low, in the order of some %. So you normally should do it. Put a known sample mass on the scale. The closer the value to the system's capacity, the better. In this case, I will use 40 kilograms, which is 1/2 of the system's capacity. 1/2 of the system capacity is the minimum weight we recommend for real calibration. Let's do it. Okay, press enter. You see 42 dot something, but we know it must be 40, so we correct it. Enter, enter again, and back to the weight. Okay, it's done. The system is calibrated. A terceira passagem é a equalização digital, que é uma grande vantagem em alguns tipos de instalações. Falamos dos casos onde teríamos que efetuar várias voltas em torno da balança se estivéssemos trabalhando com um sistema de tipo tradicional. A equalização digital seria a efetuar, como foi explicado no vídeo que vimos, entre a calibração teórica e aquela real. Hello, I will now talk about digital equalization in Laumas multi-channel devices. Here we have a TLM8 connected to 6 load cells. In this video, I assume that the theoretical calibration has already been done, so we will see a rough weight value on the display. There is a dedicated video about calibration. Because of the differences among the load cell sensitivities, in normal analog system, you get a different weight while moving a sample weight around on the platform. Let's see it. If I put the weight here, I get 6.21. If I put it here, I get 6.38. And if I put it here, I get 6.4. In traditional analog system, if you want to solve this problem, you have to use a junction box with trimmers, and you often have to do more than one trip around the platform, which can be very expensive and painful in case of a system with big capacities like wave bridges. With Laumas digital equalization, the equalization is a calculation done by the microcontroller, and you always have to do only one trip around the platform. But let's now see a practical example. Here we have a quite extreme case because we mixed up load cells with different capacities. 4 10-kilogram load cells and 2 20-kilogram load cells. This is not at all recommended, but you will see that the system is able to cope even with this situation. For this kind of equalization, use a sample weight
at least half of the load cell capacity. In this case, I will use 5 kilograms. Okay, go to the menu item equal inside Calib, press enter. You see EQREA, which stands for real equalization. That's what we want to do. That is an equalization with a sample mass. So press enter. You see equal 0, which is the system 0. Unload the scale, wait for stability and push enter. You now see equal 1. Place the mass on whichever load cell you want. Wait for stability and press enter. Now you see equal 2. Move the mass to the next load cell. Wait for stability and press enter, and so on. It says valid, so the equalization was successful. Now the weight value is the same all around the platform. Let's check it. Let's go back to the weight. Okay, if I put the weight here, I see 3.23. If I put the weight there, I see 3.23. And if I put the weight there, I see 3.23. So the weight value is the same all around the platform, with only one equalization trip around it. Please note that we see 3.23 and not 5 because we have not done yet a real weight calibration. Então, o último vídeo é sobre a função de diagnóstico que está disponível nos transmissores de tipo multicanal. In multi-channel devices, every single channel is separately converted into digital by the microcontroller, and the total weight is calculated by software. This makes more information available with respect to traditional analog systems. At startup, the system automatically detects the connected load cell. You can also trigger the auto detect with the menu item cell channel inside the menu Calib. I press enter. It is now checking the channels. Now it says Auto 6 because it detected 6 connected load cells. If you press enter now, you will save the current selection and make it permanent.
This has got an advantage. If a load cell breaks down while the system is off, you will get an error message at the next startup. With the auto-detect, you will not, because the system discards the channels that are not good at startup. So I press Enter to save the current selection, and I go back to the wait. Now I show you that if I disconnect one of the wires of one load cell, I will get an error. Let's see it. Okay, you see RCell 4. So you know which load cell has generated the error. Okay, now I put the wire back. And the error has gone. You can easily visualize the load distribution among the channels with the key test. You can see that the weight is quite equally distributed. Here you have the channels from 1 to 6, then 7 and 8 are off, and for each channel you have the percentage of load. If I put a weight on the platform, you can see that the distribution changes. Let's see it. You see that the load cell distribution is changing, and load cell 5 is now the most loaded one. Okay, I remove the weight and go back to the weight. Then you have some more advanced diagnostic features. There is a dedicated menu called Diag. Here you are. I will show you an example. If I set auth 0 to yes, I enable diagnostic on 0. So when I set the weight to 0, the system stores the weight distribution. If the weight goes to 0 again with a different weight distribution, I will get an error. To simulate it, I will now put a mass in a certain position. And do a calibration 0. Enter. The system asks if I want to save this weight distribution. I select yes and confirm it, enter. Then enter again, back to the weight. Then I add another mass to move the weight away from 0. And then I remove the first one. I will see 0 again, but I will get an error diag, because the system senses that the weight distribution has changed. This might reveal mechanical errors on the system. The same alarm system can apply to load values different from 0, but it works only with systems where the load distribution in the container is repeatable, for example liquids, and you want to monitor that this distribution stays always the same, because if it changes, it can mean that there are problems. The last thing I want to show you is the event logger. The device stores the last 50 events that happened to the system, including errors on the weight, calibration and equalizations done, with additional information. This can be very useful if you get an error and you don't understand where it has come from. Let's see.
there is a menu item called Event. And with this if, you can see the log. For example, here we see that the last event was a diagnostics error. Bem, chegamos agora à segunda parte da apresentação, na qual falarei do novo software da Laumas, o Instrument Manager. Este software é livre para todos os nossos distribuidores e clientes e também para seus clientes, ou seriam os clientes dos nossos clientes, dado que, como veremos, pode ser muito útil na gestão de grandes quantidades de instrumentos. Até hoje, o Instrument Manager funciona para nossos transmissores e também nossos indicadores série W com programa base. A partir de setembro estará disponível a nova versão para indicadores série W com programas de dosagem. Hoje temos versões traduzidas em inglês, naturalmente italiano, francês e alemão. No futuro teremos também uma tradução em português, mas infelizmente ainda não sabemos quando estará pronta. O Instrument Manager nos ajuda para efetuar qualquer ação diretamente pelo computador. Configuração do instrumento e gravação das configurações, monitorização ao vivo e até atualização do firmware. Desse jeito, tudo, logicamente, fica bem mais fácil e rápido a fazer. Falando sobre a atualização do firmware, o Instrument Manager detecta automaticamente se há um novo firmware disponível para o instrumento que está conectado naquele momento ao PC, conectado pela porta série, e graças ao procedimento guiado, o utilizador pode facilmente atualizá-lo. No final do processo, será necessário reiniciar o instrumento no modo de inicialização. Naturalmente, ao inicializar o Instrument Manager, se estamos online, receberemos uma mensagem no caso seja disponível uma atualização também do mesmo Instrument Manager, sem que seja necessário o baixar pelo nosso site de novo ou sem o risco de perder as gravações efetuadas. Se estamos conectados a um dispositivo, podemos naturalmente selecionar e copiar os parâmetros de configuração presentes no instrumento e os conservar para o futuro. Mas o Instrument Manager nos ajuda também no caso de não ter um instrumento conectado ao PC. Nesse caso, na verdade, podemos criar novas configurações diretamente no Instrument Manager e as guardar para as utilizar no futuro, quando conectaremos um dispositivo. Sempre, no caso de que estamos offline, podemos trabalhar e mudar qualquer parâmetros de qualquer configuração existente que seja previamente gravada no software, mesmo se não temos um instrumento conectado. No caso de trabalhar com um instrumento homologado para o comércio, para a venda, alguns parâmetros estão justamente bloqueados para que só o pessoal autorizado que esteja na posse da senha possa alterar estes dados. Obviamente, quando tivermos um instrumento conectado com o computador, poderemos livremente carregar uma configuração ou atualização do firmware no instrumento, assim como baixar a configuração desde o instrumento no computador.
No Instrument Manager podemos criar perfis que nos ajudem a gerir vários clientes ou instalações padrão e utilizar os filtros existentes para encontrar rapidamente a configuração que estamos procurando. Assim, se estiver trabalhando com um cliente cuja aplicação se repete sempre igual, será suficiente carregar o instrumento, no instrumento a configuração previamente guardada no Instrument Manager. Por falar em configurações, o Instrument Manager permite também as exportar numa arquivação externa ou gravar uma configuração e a vincular a um perfil específico. E utilizar, na segunda fase, sempre os filtros para procurar as configurações deste perfil particular. Além das funções que vimos agora, ou seja, carregar as configurações criadas pelo Instrument Manager nos instrumentos e de as baixar depois desde o instrumento no PC para editar, gravar, exportar, etc., podemos também conectar o instrumento para obter uma comunicação em tempo real. Vamos tentar, então, ver as vantagens desta função. Então, chegando no menu de conexão em tempo real, podem escolher 3 possibilidades. Agora, esta vai ser a tradução que teremos na versão do software em português. E são painel, calibração real e equalização. A opção painel mostra um gráfico com a evolução do peso de períodos de 30 segundos, com luzes de indicação na parte superior, que indicam quando o peso chega a estar estável, ou negativo, ou líquido, ou se tem um erro de qualquer tipo. No lado à direita, podemos ler o estado corrente das entradas e das saídas, a percentagem de carga da balança é referida à sensibilidade das células de carga e, enfim, algumas informações essenciais sobre o instrumento que está conectado e o seu firmware. Voltando de novo à parte superior, podemos escolher de pôr em pausa o gráfico se queremos analisar um momento específico, obter a visualização do peso bruto ou do peso líquido do sistema. E como última função do painel de leitura a tempo real, se tiver pontos de ajuste na configuração, os veremos como linhas horizontais amarelas. O Instrument Manager mostra também linhas verticais correspondentes aos momentos nos quais o peso ganha em verde ou perde em vermelho a estabilidade. Agora estamos na outra interface da conexão em tempo real, ou seja, a calibração real. No centro, podemos ver onde está o peso neste momento, olhando o ponto azul, e confrontar as duas linhas para ver como a linearização da calibração real afasta desde aquela teórica. No lado esquerdo, temos outras informações como configurar um ponto específico como se fosse o zero, ou inserir manualmente até 8 pontos de calibração. No lado direito, podemos cancelar um ou mais pontos acidentais ou diretamente toda a calibração. Este tipo de linearização pode ser efetuado seja para valores de peso que aumentam em positivo, seja em negativo. Uma função muito útil, mas logicamente acessível só para os instrumentos multicanal, é a visualização dos gráficos que mostram a distribuição do peso entre os canais ativos ou selecionados, em percentagem e em milivolt.
assim como o peso total lido pelo instrumento. Neste exemplo que estamos vendo, é possível notar que a ratio entre os três canais ativos na gráfica da percentagem é diferente do ratio na gráfica dos milivolt. Isto se deve a uma situação extrema que decidimos recriar neste exemplo. Na verdade, estamos trabalhando, neste caso, com três células de carga diferentes. No caso específico, a célula do segundo canal tem uma capacidade inferior. A solicitação em milivolt resulta, então, maior que nas outras células de carga, mas a percentagem de peso suportado é, na verdade, inferior. Atualmente, conselhamos não repetir uma aplicação deste tipo, só fizemos para mostrar que é teoricamente possível a fazer. É sempre melhor utilizar células de carga com a mesma capacidade e mesma sensibilidade. Ao inicializar o Instrument Manager, o programa analisa automaticamente os canais ativos, mas em alternativa é possível escolher de efetuar uma seleção manual e depois gravar ou modificar ou inteiro conjunto de canais. Por último, vamos ver como o Instrument Manager nos ajuda para efetuar a equalização. O assistente ajuda na procedura com um gráfico muito claro que mostra o canal no qual estamos efetuando o processo nesse exato momento e no qual a coluna correspondente ao canal se torna verde quando o processo de equalização acaba corretamente. Eu vou ler a pergunta em português. Então, obrigado, Paulo, pela pergunta. Seria possível saber se está disponível a comunicação com o protocolo HART? Não temos este tipo de protocolo entre os protocolos disponíveis. Os protocolos disponíveis são 13, 14, e são aqueles que estão disponíveis nas slides, ou também é possível controlá-los no nosso site. Se tiver exigências específicas, particulares, logicamente estão livres de nos informar com uma mensagem, um e-mail, ou também utilizando o questionário que espero vão preencher depois. E, segundo a sensação e as necessidades que chegarão do mercado, vamos ter em conta das possíveis próximas e futuras integrações. O procedimento, obrigado, Celso. O procedimento de aterramento das malhas das células pode seguir diretamente no barramento de terra no PIMP e não através do EX no transmissor. Vou traduzir para o meu colega. Okay, painel. Is asking if Chiaro? No. Is asking if the hurting of aterramento. Desculpem, aterramento seria okay, sim. Everything of the load cells can can be carried out in the panel and not through the EX of the transmitter.
what is malhas das células? What is exactly? As malhas das células seriam as The shield, maybe. shield. Ok, sim. Okay. Yeah. You can. If you want to, maybe it's better. If you want, you can connect them to Earth directly on the panel. You're not forced to use the EX minus terminals. Ok. Então, para resumir, sim, é possível efetuar o aterramento das células diretamente, das malhas das células diretamente no painel, se fosse melhor, mais fácil. Outra dúvida, obrigado, Sérgio. Por exemplo, se temos uma ponte rolante bíblica com 2 carros, sendo um com capacidade de 5 toneladas, outro de 10 toneladas, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto, sendo que a limitação do conjunto também será de 10 toneladas, onde nos importa a capacidade individual, mas também a somatória nos importa. Temos algo para atender em termos de transmissor ou indicador. So in this case we have There are 2 load receptors. Yes, 5 and 10 tons and 10 tons. tons. That can be used individually or together. We are also interested to obtain both data. Okay. And we are talking about You're interested in the sum. I don't understand. Ma também a somatória non si importa. Both. So you want the single weight? The single, but also the sum of the 2. Okay. You can get the sum. I think I guess you want to connect all the load receptor to the same transmitter. Am I right? Está perguntando se você quer ler os dois pelo mesmo indicador ou transmissor. Acho que sim. Yes, in this case, you will get the total weight on the display of the transmitter. But if you want to calculate the weight, the separate weights of the 2 load receptors, you have to read the internal weight, the internal divisions of the single channel via a field bus, and then calculate it. So you need an external PLC, for example, to do the calculation, or software to do the calculation. Yes. So se queremos ler os dois conjuntos, é possível utilizar um transmissor, estamos falando de transmissor multicanal, mas se queremos utilizar um só instrumento para 2 balanças com funções diferentes, 2 balanças separadas, então a leitura tem que ser separada. Neste caso, é necessário obter os dados de forma bruta e ao calcular externamente pelo PLC ou computador. Então, é importante também notar que, neste caso, que estamos utilizando um transmissor multicanal, mas o utilizamos com diferentes balanças. Fazendo isso, é necessário fazer a calculação externamente e também estamos perdendo a maioria das vantagens de um instrumento multicanal, naturalmente.
não vamos ter as funções para cada célula. Esses transmissores têm parâmetros para entrar peso, não sei se é peso morto em português, e constantes, span values constantes. Okay, I think you mean entering them, entering them without really having the weight on the receptor. I think yes, you could do let's call it a theoretical zero. I mean, for example, you have a full silo that you don't want to empty, and you want to update the zero without emptying it. You can use what is called the imp zero menu. It was mentioned during the videos, but I didn't explain that. It's a special function which allows you to update the zero value without really having to empty your rod receptor. This could do the job for the dead weight. And for the span, yes, basically you enter when you do the theoretical calibration and you set the full scale, you enter the span, basically. Yeah. Então, traduzindo muito simplesmente, sim, é possível fazer isso, é possível atualizar o peso morto no momento naquele não fosse possível, é possível, no momento não fosse possível fazê-lo, na verdade, é possível modificar o valor que está gravado e no fazer a calibração teórica é também possível, temos que inserir as constantes, os span values. É possível substituir as células de carga sem fazer de novo a calibração? Well, not really. I mean, you could try that if you find losses with a very similar sensitivity and you don't need high accuracy, maybe it could do the job, but in principle you should repeat the calibration after replacing the losses. Considerando que a célula esteja quebrada. Na verdade, não é aconselhável. É possível, mas não é aconselhável, porque teríamos que utilizar uma célula que tenha uma sensibilidade veramente muito igual. E na prática, é praticamente impossível. Para estar seguros de obter um resultado correto ao 100%, é sempre melhor fazer de novo a calibração. Or if you work with the theoretical calibration only, you could do that. But of course, it is possible if you need a very rough accuracy, basically. É possível fazê-lo, logicamente, se estamos trabalhando só com a calibração teórica, mas temos que saber que o resultado não vai ser necessariamente exato. Depende do sistema, depende da razão do produto e por que estamos pesando o produto e do tipo de resultado que queremos obter. Ok. Sim, é verdade. Também nas nossas células tem uma sensibilidade especificada para cada célula.
e seria possível encontrar duas células com sensibilidades muito pertas uma da outra, ou que sejam as mesmas. Então, ainda é possível o fazer, mas não é a forma correta, porque qualquer problema vir depois tem mais riscos, então seria sempre melhor repetir a calibração, sempre se não fosse necessário obter um resultado muito preciso. Naturalmente, a consideração que está fazendo é correta, de pensar no lado do cliente que não quer parar a planta, a balança. Isso seria uma solução, pode ser uma solução temporânea, e o cliente tem que saber que tem um risco desse tipo. Of course, if the system is not legal, that is obvious, I think. Logicamente, estamos falando de sistemas que não estão homologados para a venda, não estamos falando de sistemas legais, porque neste caso, absolutamente é necessário refazer tudo de novo. Outra pergunta: cada transmissor vai ligar apenas a uma balança? Temos a possibilidade de ligar duas balanças em um transmissor? Então, acho que essa é uma pergunta relacionada a transmissores de tipo multicanal. É mais ou menos o que estávamos falando antes. O transmissor multicanal é feito para trabalhar com uma balança. Então, cada transmissor, uma balança. Assim, é possível obter todas e utilizar todas as funções do transmissor multicanal. A distribuição do peso, o diagnóstico de todos os tipos que vimos, etc. É possível utilizar um transmissor multicanal com mais balanças, mas, primeiramente, estamos perdendo a possibilidade de utilizar a maioria das funções que estariam disponíveis. E também temos que fazer que externar as calculações, porque o dado, o sinal que obtemos é bruto, não é filtrado, como o sinal que chega de um transmissor que está trabalhando com uma balança. Tudo tem que ser feito pelo PLC, normalmente. Então, nós achamos que não seja aconselhável, que tem outras soluções que são mais apropriadas. Achamos que seja melhor utilizar um transmissor com uma balança. Se não tiverem mais questões, o webinar termina aqui. De novo, muito obrigado. Em nome da Toda Laumas, quero agradecer a todos vocês por ter participado, pelo seu interesse, e espero voltar a os ver nos próximos eventos. De novo, se tiver outras questões mais tarde no futuro, é possível nos escrever utilizando sales@laumas.it. De novo, bom dia a todos e espero até logo. Obrigado, bom dia.